Olá, pessoal. Meu nome é Camila Garcias, eu sou a mediadora presencial do consórcio CEDERJ, Polo de Macaé, disciplina Estrutura e Processos Organizacionais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a aula 5, que é levantamento de processos. Para elaborar esse material, eu utilizei o livro do Altair Fontes e Fábio Gomes Fontes, Estrutura e Processos Organizacionais. Bem, em primeiro lugar, o que é um processo, né? Quando a gente fala sobre análise, toda vez que vamos analisar alguma coisa, a gente precisa fazer o levantamento do que é, né? O levantamento é uma fase fundamental do trabalho de análise de processo. O levantamento consiste na coleta de todos os elementos, todos os dados necessários para o conhecimento quantitativo e qualitativo do processo em estudo, de modo a permitir uma proposta de melhoria. Para eu fazer um levantamento ou para melhorar, otimizar algum fluxo, por exemplo, eu preciso levantar todos os dados referentes àquele processo, referentes àquele fluxo, para identificar se existe alguma oportunidade de mudança ou, de fato, se não existe. O levantamento e conhecimento dos processos organizacionais é importante porque ele busca a eficácia, a eficiência e também a adaptação. Ao iniciar o levantamento do processo em estudo, a equipe de analistas ela deve procurar conhecer o quê? Em primeiro lugar, a documentação existente, o volume de trabalho, os recursos utilizados, os custos envolvidos, o tempo de execução do trabalho, o fluxo de informações do processo, isso é muito importante, nós vamos ver mais adiante em outro capítulo desse livro. E também, por último, e não menos importante, a tecnologia da informação utilizada. E é um ciclo, tá, pessoal? Documentação existente, volume de trabalho, recursos utilizados, custos envolvidos, tempo de execução do trabalho, fluxo e informação do processo e, por fim, tecnologia de informação utilizada. Estas são as variáveis utilizadas para avaliar, para fazer um levantamento de um processo. E quais são as técnicas? O livro traz para a gente 4 técnicas. A primeira é pesquisa da documentação existente. A segunda são as entrevistas. Terceira, questionários. E quarto, observação direta. Todas as técnicas conhecidas de levantamento de processo em uma organização têm por finalidade fornecer à equipe de analistas as informações necessárias para que o processo possa ser desenvolvido baseado em dados reais, dados verdadeiros. E são utilizadas essas 4 técnicas que nós vamos ver a seguir. Em primeiro lugar, a gente vai falar um pouquinho sobre a técnica da pesquisa da documentação existente. A documentação existente são todos os documentos necessários para realizar aquela atividade. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com venda de plano de saúde, ela tem que conhecer sobre as normas de saúde, normas da ANS, resoluções normativas pertinentes à atividade de venda de plano de saúde, tá? É uma pessoa que trabalha no âmbito, por exemplo, jurídico, vou dar um exemplo do PROCON,
ela precisa conhecer o quê? Direito do consumidor. Então, ela vai utilizar como base a lei do direito do consumidor. Então, tudo bem, vamos trazer isso agora para dentro, mais para dentro das organizações. Se uma pessoa trabalha com finanças, ela tem que conhecer um pouquinho de impostos, de tributos. O que ela utiliza? Ela utiliza uma norma, um manual interno? Ela utiliza a legislação? Ela utiliza algum relatório dentro do sistema? O que ela utiliza? Qual é a documentação necessária para que essa pessoa realize a atividade? E como que se dão a identificação e a coleta da documentação? Bem, identificar as áreas envolvidas, quais são as interfaces e com que áreas eu tenho interface, identificar os documentos de entrada, processamento e saída que tramitam nessas áreas, verificar quais são os outros tipos de documentos que são importantes para o estudo e também verificar o fluxo do processo. Quais são as vantagens e desvantagens da técnica de pesquisa da documentação existente? Bem, as vantagens é que permite verificar se a organização possui ou não a cultura de documentação. Tem empresa que não trabalha com nenhum tipo de documentação. A pessoa chega para realizar a atividade, ela aprende a atividade de boca com outro profissional e assim toca o barco. A vantagem também é que complementa o levantamento efetuado com a utilização das demais técnicas. Permite fazer análises comparativas entre o que está documentado e o que de fato acontece. E possibilita ter uma visão geral e bem rápida de toda a organização e de todo o processo em estudo. De todo o processo em estudo que está inserido naquele contexto, naquela atividade. E quais são as desvantagens da pesquisa de documentação existente? A primeira desvantagem é que não é uma técnica que pode ser utilizada independente das outras técnicas. Ela não pode ser utilizada sozinha. Eu não posso fazer o levantamento de um processo somente baseado na pesquisa de documentação existente. Eu preciso estar envolvida com as outras etapas que a gente vai ver a seguir. É de difícil acesso em razão da resistência dos administradores brasileiros em elaborar, manter e orientar pela documentação do processo. A cultura do nosso país é não ter, não disponibilizar e nem consultar, né, os documentos existentes no dia a dia em função da atividade. Vou dar um exemplo bobo. Manual de carro. Quem lê manual? Só o mecânico, né? E será que lê? Ou só lê quando precisa resolver um problema que não está conseguindo ler? Então, quantas vezes, eu trago essa pergunta para você. Quantas vezes você já comprou um equipamento e ao invés de ler o manual para poder instalar esse equipamento com sucesso, você falou assim, não, eu vou tentar primeiro, se eu não conseguir eu vou no manual. É cultura. A terceira desvantagem é que é difícil a análise, porque quase sempre a documentação está desatualizada. A segunda técnica de levantamento de processo é chamada de entrevista. A entrevista nada mais é do que uma conversação de forma planejada, sistemática e principalmente documentada. Ninguém vai para uma entrevista sem antes estar lá com tudo listado, o que precisa saber, qual é o objetivo, quais são as perguntas que não podem faltar. Aquelas perguntas sempre estão ligadas a algum objetivo, a algum propósito, certo?
Quando se deve utilizar a técnica de entrevista? Quando que eu escolho a técnica de entrevista? Quando se deseja obter informações que necessitam de reflexões em conjunto com os entrevistadores. Quando você faz a entrevista, eu vou fazer um levantamento do processo de compras. E eu determinei que para fazer esse levantamento de processo, eu vou utilizar a técnica de entrevista. Por que que eu escolhi entrevista? Porque eu preciso entender melhor participando, estando presente no cenário. Eu vou questionar o comprador todas as etapas da atividade dele, a fim de identificar se existe algum gargalo, ou se existe alguma ação incorreta, ou se existe algo que pode ser melhorado, otimizado, reduzido, tá? Quando você escolhe a entrevista, favorece você conhecer o entrevistador, né? Ou quem vai analisar o processo, conhecer o ambiente, o contexto onde está inserido o processo. A vantagem possibilita alterar a forma, o curso, a sequência das perguntas, você chega lá com protocolo. E à medida que você vai conversando com o funcionário, você verifica que existe uma outra gama de atividades que você não conhecia e não sabia. Então, te possibilita flexibilizar esse seu levantamento. Permite uma interação instantânea e oferece a oportunidade de motivar a participação e a contribuição dos outros membros, né? Dos outros envolvidos. E quais são as desvantagens? Bem, a entrevista ela consome mais tempo e recurso. Ela abrange um universo menor do que as outras técnicas, por exemplo, o questionário, a gente vai falar sobre ele. A entrevista permite verificar uma área de cada vez, ou seja, o processo é bem mais demorado. Enquanto o questionário, que a gente vai ver, permite verificar várias áreas simultaneamente. Na entrevista, a técnica de entrevista, ela impossibilita fazer anotações de tudo que se falou e observou, a não ser que elas sejam gravadas. Gente, só para não perder o fio da meada, nós estamos falando sobre levantamento de processos. O livro traz para a gente 4 formas, 4 técnicas de levantamento de processo. A primeira técnica é fazer o levantamento de pesquisa de documentação existente. Quais são os documentos que eu preciso para executar aquela atividade? A segunda técnica é da entrevista. Se eu quero fazer um levantamento de um processo e eu escolho a técnica de entrevista, eu vou até o local, a atividade, o departamento e vou entrevistar pessoalmente o colaborador, né, quem está desenvolvendo a atividade. Vimos as vantagens e desvantagens da entrevista, da técnica de entrevista. E agora a gente vai falar sobre a técnica do questionário. Como todos sabem, questionário consiste em uma série de questões e perguntas formuladas, né, para poder conhecer algum tema específico. Vou fazer um comentário aqui, né? Na época a gente usava o questionário, não sei se vocês são desse tempo, né? Fazia um questionáriozinho num caderno e dava para os colegas, né? Para você conhecer alguns colegas ou... Enfim, deixa isso para lá. Não sei nem se era esse nome, eu acho que era outro nome que dava, isso é muito antigo. Vamos lá. O questionário nada mais é que um formulário contendo as perguntas, tá? Essas perguntas elas estão atreladas à atividade, tá? É importante destacar isso, não são perguntas soltas. E quando que eu desenvolvo a técnica do questionário? Bem, existe um número muito grande de pessoas, eu não vou conseguir entrevistar cada uma delas, então vou fazer uso do questionário.
eu preciso de uma resposta, de quantidade de resposta, eu preciso de um dado quantitativo, de um número, eu preciso expressar um número da minha pesquisa, no meu levantamento. Então, o questionário é mais rápido. Ele vai te dar uma média. Eu consigo, através daquele questionário, gerar um gráfico informando quantas pessoas tiveram essa dificuldade, quantas pessoas, enfim. Vamos voltar. Quando é preciso obter informações de diferentes pontos geográficos, às vezes eu quero fazer um levantamento de processos de um departamento, onde essa empresa ela tem várias unidades. Então, se aquela empresa, por exemplo, ela está tendo alguma dificuldade e contratou uma consultoria externa, ela pode muito bem mandar o questionário para outras unidades e verificar se o problema que uma determinada filial está tendo é um problema pontual ou se realmente é um problema genérico por conta de algum processo existente. Quais são as vantagens do questionário? Bem, o questionário ele tem um custo na fase de aplicação. Vou aparecer aqui. O questionário ele tem um custo. Bem, antigamente os questionários eram feitos em formulários, em papel. Hoje, com o uso da tecnologia, com a facilidade que a gente tem, a gente até faz questionário pelo Google, né? Hoje em dia é muito mais fácil. Mas, enfim, não é necessária a presença dos analistas quando da execução da aplicação. Eu envio o questionário e pronto, aguardo a resposta e vou ter um dado estatístico, vou dizer assim, né? Quantitativo. Vai ser muito mais rápido conseguir descobrir as respostas para esse tipo de pesquisa, de levantamento. O questionário ele alcança um universo maior de pessoas envolvidas no processo. E quais são as desvantagens? Bem, as desvantagens é que, como são perguntas, é um questionário escrito, muitas vezes as pessoas leem e interpretam de outra forma, né, a pergunta, né? A gente vê com um e-mail é assim, você manda um e-mail, a pessoa entende de outra forma, às vezes com uma conversa no WhatsApp, você está falando e a pessoa já interpreta de outra completamente diferente. Então, acontece isso. Acontece da pessoa ler o questionário, interpretar uma coisa e responder errado. A fase de planejamento e elaboração ela é mais complexa, exigindo maior tempo da equipe de analista, ou seja, quando você vai elaborar um questionário, você tem que entender qual é o fundamento que você pretende chegar naquela pergunta, para que a pergunta não seja solta e não te traga nenhum poder de decisão. As perguntas elas têm que estar fundamentadas em busca de algum objetivo, não podem ser perguntas soltas. No caso de surgirem dúvidas, de serem necessários mais detalhes, através do questionário é mais difícil. A pessoa, se tiver alguma dúvida no preenchimento, ou ela vai ligar para quem realizou, para quem criou o questionário, ou quem enviou. Se ela não tiver essa oportunidade ou não tiver esse tempo, ela vai responder qualquer coisa. E nisso de responder qualquer coisa, pode te dar um dado com uma margem de erro maior. A quantidade de pessoas que respondeu o questionário pode ser menor do que necessário, porque muitas vezes, quando você recebe o questionário, você não responde. Tem gente que não responde. Então, os gestores têm que ficar ali em cima. Olha, eu preciso que você responda, vamos trabalhar juntos. Isso prejudica o trabalho de análise. Vou passar aqui, travou. A quarta técnica de levantamento de processos é a observação direta.
Bem, a observação direta, pessoal, é o seguinte: eu preciso fazer um levantamento do processo de compras. Então, eu coloco um funcionário, um analista, para sentar do lado do comprador e apenas observar. Ele não vai fazer nenhuma pergunta, ele não vai interromper, ele só vai observar e fazer as anotações necessárias. Quando se deve utilizar a técnica da observação direta? Quando existe a necessidade de eu conhecer o ambiente, eu preciso conhecer o layout, eu preciso entender do clima, né, da atividade, dos recursos, eu preciso ver para crer, vou dizer assim. E quando há necessidade de verificar e validar as informações obtidas na entrevista. Muitas vezes eu faço a entrevista, mas também vou realizar a técnica da observação direta para verificar se é aquilo mesmo, né? Eu entendi certo? Deixa eu fazer a observação direta para ver para confirmar se eu entendi direitinho. Quais são as vantagens da observação direta? Bem, a observação direta, ela permite o estudo in loco do fluxo do processo, possibilitando a identificação dos gargalos e dos pontos críticos. Ela permite a verificação pessoal e o respectivo registro dos fatores que influenciam, ou seja, através da observação você consegue ter acesso as relações interpessoais, os comportamentos que atrapalham no processo, a relação, interação, interdependência entre os setores e os processos da organização. Outra vantagem é que ela não interrompe o trabalho. O funcionário trabalha e ele continua trabalhando sem ser interrompido. Você não pergunta, por que você está fazendo isso? Não faça isso. Na observação direta isso não é feito. E ela complementa o levantamento realizado com outras técnicas. Não é feita a observação direta sozinha. Para escolher a técnica da observação direta, ela tem que estar associada a outra técnica já apresentada. E quais são as desvantagens? Bem, a presença de alguém observando sempre vai proporcionar alguma inibição no funcionário. Então, se você sabe que você está sendo observado, muitas vezes você não vai ser tão espontâneo, né, no desenvolver das atividades. E essa falta de espontaneidade pode provocar alguma margem de erro nessa técnica. A observação direta está sempre limitada ao tempo de duração das atividades. Poxa, aquele funcionário ele só se comportou daquela forma durante o período da observação direta. Quando o analista saiu, ele começou a ficar mais tranquilo, a desenvolver as atividades com mais espontaneidade. Bem, pessoal, é isso. Essa tutoria de hoje é para falar sobre os levantamentos de processos e quais são as técnicas envolvidas. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem nos comentários o que vocês acharam, o que pode ser melhorado. E eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau.